galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2012 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova da segunda fase. A questão diz assim: uma massa M se desloca em linha reta do ponto A ao ponto B, retornando em seguida ao ponto de partida. Sobre ela atuam três forças, uma de atrito, uma de módulo constante e outra com módulo direção e sentido constante, e uma terceira não especificada. Sobre o trabalho realizado pelas duas primeiras forças entre os pontos inicial e final da trajetória, pode-se afirmar corretamente que... Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, né? Ele falou que eu tenho um corpo onde três forças estão atuando sobre ele. Então, vamos pensar assim. Eu tenho lá o meu corpo, né? Um corpo qualquer, e eu tenho três forças atuando sobre ele. Quem são essas forças? Ele disse, por exemplo, que eu tenho uma força F, a gloriosa força de atrito, que ela é sempre contrária ao movimento. E ele disse que tem outra força que atua sobre o corpo que ele não determinou. Então pensa, força de atrito, eu vou falar que essa terceira força seria a força peso. E eu vou mais além. Se eu tenho força de atrito, eu vou sinalizar aqui a força normal, beleza? Então essas são as quatro forças que atuam num corpo quando ele está parado, né? Parado ou em movimento uniforme sobre uma superfície horizontal, beleza? Mas vamos lá, o que o problema quer é que a gente puxa esse cara de A para B e depois de B para A. Então, a gente vai representar isso aí assim, ó. Primeiro, eu vou puxar esse corpo de A para B, né? E depois, eu vou puxar esse corpo de B para A. Então, pensa assim. Se eu colocar o corpo aqui, indo de A para B, e depois vindo de B para A, a gente pode representar as forças que atuam sobre ele, não é? Quando ele está indo de A para B, eu tenho para cá a força e eu tenho no sentido contrário a força de atrito. Quando ele está vindo de B para A, eu tenho para cá a força e para lá a força de atrito. Lembrando que a força de atrito ela sempre vai ser uma força contrária ao movimento. Se eu chamar esse cara aqui de caso 1 e aquele ali de caso 2, a gente pode analisar o seguinte. O problema falou que uma força forças de atrito, né, com módulo constante, e outra com módulo direção e sentido constantes, né? Então, a segunda força que ele falou aqui, que a gente sabe que é F, pois ele disse sobre a força de atrito, né? A gente pode dizer que, no caso 1, a força é uma força constante. Se é uma força constante, certo? Uma força constante, a resultante dela vai ser zero. Por quê? Porque se é constante, é uma força sem aceleração. Como a gente lembra que F é igual a ma, então a força vai ser o quê? Igual a zero.
tanto no caso 1 quanto no caso 2. Então, caso 1 e caso 2, a gente vai ter a mesma situação. Então, a força que atua sobre o corpo, ela é uma força nula, beleza? Agora, o que a gente pode falar em relação à força de atrito? Veja bem, a força de atrito, né, a gente sabe que ela é sempre contrária ao movimento, certo? Se ela é sempre contrária ao movimento, vamos pensar no seguinte. No caso 1, a gente pode analisar a força em relação ao trabalho, tá? Ó, trabalho não é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Então, no caso 1, a distância é de A para B. A força de atrito, ela está apontando para a esquerda, porque o corpo está andando pela direita. Então, se a gente for analisar aqui, ó, basicamente, ó, a força está para lá e o atrito está para cá. Qual é o valor desse ângulo formado entre a força de atrito e o F? Não é 180 graus? E a gente não sabe que o cosseno de 180 graus é menos 1? Então, vai ficar assim, ó. Trabalho vai ser a força de atrito. Vou chamar aqui de D, tá? Para a gente não mudar a letra da fórmula. Vezes o cosseno de 180. Certo? Então, eu sei que o trabalho vai ser o quê? Menos Φ vezes D. Né? Vamos botar aqui trabalho do caso 1. No caso 2, né, a gente pode dizer o seguinte. Vamos lá para o caso 2. Mais uma vez, força de atrito apontando para a direita, porque o corpo está vindo para a esquerda. Qual é o ângulo formado entre eles? 180. Então, eu posso dizer que o trabalho do caso 2 vai ser F de atrito vezes a distância vezes o cosseno de 180. Então, o trabalho 2 vai ser o quê? Menos força de atrito vezes a distância de AB. E com isso, o que eu posso dizer? Que o trabalho, tanto no caso 1 quanto no caso 2, são diferentes de zero. Não é? E aí ele pergunta o seguinte, olha só, sobre o trabalho realizado pelas duas primeiras forças, entre os pontos inicial e final da trajetória, pode-se afirmar corretamente que é o quê? No caso 1, né, trabalho é igual a força vezes a distância. Se a força é zero, o trabalho da força F é igual a zero. E o trabalho da força de atrito? Cara, eles são diferentes de zero. Então, vamos analisar as alternativas. É nulo para a força de atrito? Não, está errado. A gente viu que a força de atrito ela tem trabalho. É não nulo para a força de atrito? Correto. E nulo para outra força? Correto. Então, a resposta é a letra B. A letra C fala que é nulo para as duas forças, está errado. E não nulo para as duas forças também está errado, porque o trabalho da força F é nulo. Beleza? Por isso que a resposta é a letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.